Dentre os episódios que eu roteirizei aqui para o podcast da EBE, esse foi o mais difícil na parte da pesquisa. Sergipe tem um grande déficit quando se trata de registros e documentos sobre obras artísticas locais, em todos os campos, inclusive o cinema. Quando falamos de cinema negro, essa carência de informações fica ainda maior. No 6º capítulo, intitulado Do Teatro ao Cinema Negro no Brasil, Marcas em Sergipe, da coletânea Artes, Propostas e Acessos, Woney Nascimento Santos e Fábio Zoboli considera a primeira referência negra no estado as obras do ator Severo da Celino, que foi personagem tema do nosso 2º episódio. Só neste século que conseguimos ter maiores arquivos das produções feitas no estado, muito pela proximidade temporal, também pelo desenvolvimento das tecnologias para registrar tais obras. No início dos anos 2000, tivemos produções em videoarte e curtas-metragens muito feitos ainda em VHS, por nomes como Marcelo Roque Bellarmino, Flávia Bispo, Maria Barbosa Santos, Luciana Tavares e Irenilson Santos. Nos anos 2010, tivemos notórias produções, a maior parte delas voltada para o documental e dirigidas por mulheres. Entre vários nomes de destaque, existem a Evelane Moraes e a Luciana Oliveira, que conversaram comigo, ajudando a construir esse episódio. Inclusive, vou deixar que elas mesmas se apresentem. Olá, ouvintes do podcast da EGBE. Um prazer imenso falar com vocês. Eu sou Evelane Moraes, cineasta araiana, uma mistura de aracajuana com baiana. Nasci em Cachoeira, na Bahia, e me criei em Aracaju, no bairro Cirurgia, no Caixa d'Água. Sou filha de Everton, um pintor sergipano, e por aí começa a minha trajetória no cinema. Eu diria até na motivação, né, no apaixonamento que eu tenho com as imagens, na verdade. Surgiu em casa mesmo, né, uma família de artistas. Em casa eu tive esse acesso às imagens, né, com um pai que sempre esteve ali produzindo imagens, né, desde muito pequena. A memória que eu tenho mais, né, da minha infância é essa, né, de meu pai chegar de viagem com telas em branco, algumas telas também já pintadas, e eu ficar por horas ali admirando aquelas paisagens, aquelas figuras, né, aqueles retratos, enfim. Então eu sempre fiquei muito curiosa, né, com esse processo de produzir imagens, e sempre tive assim em volta de muitas imagens, né, em casa. E aí, crescendo, né, pintando também, enfim, produzindo algumas imagens em artes visuais, eu decidi, quando eu era ainda na faculdade, resolvi fazer a faculdade de artes visuais. Fiz, né, em Sergipe, né, na Universidade Federal de Sergipe. Segui aí, na verdade, querendo ser um artista visual, uma artista plástica, mas no decorrer do curso eu fui descobrindo, né, as linguagens, né, que tinham, e cheguei até o cinema, né, uma introdução muito rápida ao cinema que tive no curso, né, enfim, me apaixonei, né, vi no cinema a possibilidade de poder expandir, né, um pouco das coisas que tinha na cabeça, no coração, enfim. Achei que o cinema era uma linguagem muito completa, muito complexa, da qual eu poderia juntar todas as outras linguagens, né, e podia também exercer ainda melhor essas artes visuais, né, que eu não conseguia lidar muito bem, né, dentro do cenário das artes visuais aqui em Sergipe. Essa coisa de galerias, né, enfim, bem complicado de exposição. Então, eu sempre segui essa carreira do meu pai e via o quanto era complexo trabalhar com artes visuais, né? Ainda mais no contexto de Sergipe, do Nordeste, enfim. Então, no cinema eu vi essa possibilidade de expansão do meu fazer artístico, né? Essa interdisciplinaridade que é inerente, né, à linguagem do cinema, né, muito forte aí. Então, aí eu vi todos os subsídios, elementos necessários que eu tinha para poder, as ferramentas que eu tinha para poder exercer plenamente o que estava na minha cabeça, no meu coração, as minhas motivações, as coisas que eu queria produzir mesmo, né? De imagens e movimento, enfim. Então foi mais ou menos por aí. Foi em casa primeiro, né? E aí surgiu essa oportunidade de fazer a Universidade Federal de Sergipe, de ter bons professores também, e de nesse meio termo também estar trabalhando com cinema em Sergipe, com a galera assim, das antigas que já estavam fazendo experimentos cinematográficos, enfim, né? Já estavam estudando também um pouco do cinema sergipano, enfim, nessa movimentação. Eu estava aí, junto com pessoas que estavam produzindo artes plásticas e ao mesmo tempo também se enveredando para o lado do cinema.
E digamos assim, que eu também me projetei muito no cinema a partir, não como autora, né? Porque como autora eu me lancei a partir de 2012 com O Caixa da Quilomba é Esse, e logo em seguida com Conflitos e Abismos, Expressão da Condição Humana, que foram, né, surgiram a partir do edital da Secult, enfim, um edital que surgiu e que foi muito importante surgir naquela época, depois apareceu, enfim, como tudo em Sergipe, mas também a partir da oportunidade de trabalhar no filme do Arthur Brito do Rosário, né, O Senhor do Labirinto, em que eu descobri muito sobre o Arthur Brito do Rosário, sobre a cultura sergipana, de raiz, enfim. E esse filme me abriu muitas portas, né? Então eu fui uma das pessoas que participaram da equipe de reprodução das 400 réplicas das obras do Arthur Brito do Rosário para o filme, e posteriormente réplicas em miniatura, ou outras réplicas também que foram para a Bienal, se não me engano, de Veneza, enfim, de Viena, Veneza. E também eu trabalhei com Damian, né? Que foi um belga que fez também o filme do As Aventuras de Euclides, um dos filmes, e que aí também eu trabalhei como diretora de arte em um longa-metragem, e depois os diretores de arte do Senhor do Labirinto me levaram para trabalhar no Ceará, enfim, com os Cariris, né, com o Rosenberg Cariri. Também trabalhei com o Hermano Pena, aí em Sergipe, quer dizer, também trabalhei em outros filmes, né, contribuindo também com o meu olhar, com minha criatividade, enfim. E posteriormente me assumi como uma diretora, né, autoral, enfim, e venho exercendo isso até hoje, né. Mas todo esse movimento com essa galera me fez estar nesse lugar, me fez não desistir desse rolê, né. Então, fico muito feliz de ver que esse movimento ainda tá seguindo, tá firme, né, e que só tem a crescer mesmo, né. E eu tenho muita fé mesmo, tenho muita esperança de que essa galera que tá aparecendo, né, que tá decidindo fazer cinema, que tá entrando na universidade, que tá saindo muito mais politizada, muito mais consciente, muito mais preparada, né, elas possam sair, possam contribuir ainda mais com tudo isso que a gente tem de muito bom, né, com todos esses agentes que a gente tem em Sergipe, esses, né, e todo esse quadro cultural de Sergipe que é incrível, né? Meu nome é Luciana Oliveira, eu sou cineasta, produtora, pesquisadora também de cinema negro, né? Eu venho pesquisando cinema negro há alguns anos já também. Sou mestre de cinema e narrativas sociais. Atualmente eu sou professora substituta da Universidade Federal de Sergipe, né? No curso de Publicidade e Propaganda, na comunicação. E o cinema, ele está atravessado na minha vida há algum tempo já. Atualmente eu tenho repetido muito isso, né? Que se não existisse o cinema, eu não sei como é que eu ia vivenciar, né? Porque para mim o cinema é um lugar de colocar para fora, né? As coisas, as angústias, as dores, as alegrias. E talvez se não tivesse cinema eu me afogaria, com certeza, porque é um lugar de potência, né? Para a gente poder, enfim, colocar as nossas questões para fora, assim. E eu vejo o cinema também como esse lugar de formação crítica, formação do olhar, enfim, como uma ferramenta, uma arma, né? Como o Zósimo diria, muito potente para a gente transformar coisas, transformar olhares, visões sobre nossos povos, por exemplo, né? Sobre as nossas histórias, né? Contar as nossas histórias de uma maneira um pouco mais satisfatórias, ou as nossas verdades, as nossas realidades, né? Que durante muito tempo foram escondidas, não foram contadas, né? Então eu vejo o cinema como esse lugar, né? Como uma arma importante para a educação, inclusive. Neste episódio, vocês vão ouvir bem menos a minha voz do que o de costume. Preferi deixar que a Evelane e a Luciana pudessem contar elas mesmas as experiências e vivências dentro do cinema negro sergipano. Eu conheci uma galera massa. Entre essas pessoas, uma que eu destaco, né, eu acho assim que é muito importante para quem estiver escutando e que possa, por exemplo, buscar saber um pouquinho mais sobre esse artista, multiartista maravilhoso, que é o Marcelo Roque Bellamino. Ele é um grande artista plástico e, ao mesmo tempo, também foi uma das primeiras pessoas que eu vi na minha geração trabalharem com cinema, trabalhar com essa experimentação meio cinematográfica, e a gente se veredou com ele, né? O Marcelo Roque, a gente fez vários filmezinhos de experimentos bem bacanas, mas eu destaco principalmente As Aventuras do Seu Euclides, Parafusos, Caboclinhos, enfim. São uma trilogia das Aventuras do Seu Euclides. Para mim é o que há de mais genuíno
em termos de cinema sergipano, né, de um cinema bem artístico, bem de manufatura, um cinema negro também, né? E ele foi uma das pessoas que primeiro eu trabalhei com cinema, foi com o Marcelo. E um cinema muito complexo, assim. E não somente eu, como várias pessoas. E outros cineastas negros, né? Porque a gente sempre pensa assim, cineasta, quem dirige filme. Não, pessoas que trabalham no meio cinematográfico, fazendo filme, né? Então eu queria destacar também alguns nomes como o Madureira, que é um grande, maravilhoso artista plástico sergipano, para mim um dos melhores. O Madureira tá até lançando agora, se não me engano, um episódio de animação do Automaso. Se quem puder também buscar um pouco sobre Madureira, é incrível. Então, também é cineasta. O Júnior também, que na época também fazia cinema com a gente, com o Marcelo, na parte de direção de arte, também comecei com eles. Enfim, o Eduardo Freire, né, que é um grande fotógrafo, também sergipano, trabalhei com ele na Peripê, trabalhamos também no Marcelo Roque. Então, a galera assim, da minha geração, a Ná Donato, né, que é uma grande produtora, né, que foi produtora também de Caixa da Colomba Esse, de Conflitos e Abismos, a Expressão da Condição Humana, que são filmes meus, né, então é uma galera que comecei por aí, né, e também a Lu Silva, né, que é uma grande editora também de cinema, né, então uma galera assim muito massa de cinema aí em Sergipe, são muitos cineastas negros, inclusive, deve ter até outros nomes também das antigas que eu não tô conseguindo lembrar agora, e a Luciana Oliveira, né, que é a idealizadora do Egbé, né, que é uma grande mulher, uma missionária de fato, uma mulher resistente, uma mulher inteligente. A Luciana é tudo, né? Então, uma grande amiga. Então, foi com essa galera que comecei, tanto a estudar cinema como trabalhar com cinema, né? Então, o cinema negro sergipano, ele já tem um tempo, né? Que ele vem, né, agindo e resistindo, né? Mas quando eu penso em cinema sergipano também, sempre me vem na mente a figura de Severo Dacerino, que eu tive a grande oportunidade na infância, né? Crescer ao lado do Severo, crescer vendo o Severo ir lá na minha casa, porque era um grande amigo do meu pai, crescer escutando o Severo, né? E posteriormente vendo, né, os filmes que Severo participou, principalmente Chico Rei. E assim, pensar em cinema também é sempre pensar nisso, né? No autor que produz esses filmes, mas também nesses corpos negros, né? Que estavam diante das câmeras, também contribuindo, às vezes com um olhar branco sobre esses corpos ou sobre esse tema, mas contribuindo com toda a plenitude da sua negritude, da sua intervenção dentro daqueles filmes, né? Mas quando eu penso em cinema negro em Sergipe, eu penso também em uma galera que está dentro da universidade, que está saindo da universidade, que sai da universidade e que está super ativo fazendo cinema, né? Eu sou muito ruim de nome, assim, mas tem várias pessoas, inclusive um dos idealizadores do Tocaia, né? Do Festival Tocaia, também esteve aí estudando na Federal, enfim, saindo, tá fazendo filmes. Então, assim, tem uma galera que tá na universidade agora que tá fazendo filmes, né? E como eu tô um pouco distante de Sergipe, desde 2015, quando eu fui para Cuba, que voltei e não consegui me restabelecer de novo em Sergipe, né? Porque também é muito difícil trabalhar na área aí. Enfim, muitos sergipanos saíram de Sergipe para conseguir trabalhar nessa área. Mas é isso, tem muito tempo que eu não vou em Sergipe, que não estou conectada assim tão firmemente com o movimento do cinema agora, né, mais recente, mas que tenho certeza que tem uma galera preta que está estudando e que vai sair da universidade, que está produzindo seus primeiros filmes e que vão contribuir, vão engrossar o caldo, né, desse cinema negro em Sergipe. A Priti também, que é fotógrafa, enfim, uma galera assim, né. Tem o Isal também que produziu, tem a Ana Samara, que foi a apresentadora do meu programa Plural, né, da Peripê, meu antigo programa, enfim. Então eu tenho certeza que essa cena do cinema negro sergipano só tem a crescer mesmo, só tem a se desenvolver muito, né? E principalmente levando em consideração a presença, né, a atuação, né, mais do que necessária da Luciana Oliveira, que está na universidade agora como professora, que está com a Egbé, que está com a Rolimã, que está junto com o Cecine, sabe? Tipo, impressionante, movimentando, resistindo mesmo nesse espaço aí, né, político, esse espaço também artístico que é super difícil em Sergipe. Eu vejo o cinema de Sergipe hoje como um cinema em construção, um cinema caminhando devagar, né? Quase parando, mas às vezes acelerando, às vezes indo, resistindo, mas eu vejo como um lugar possível, um lugar que está existindo, parece que não, mas está existindo sim, tem uma galera massa que está produzindo, uma galera que está se mantendo aí, enfim, né, da maneira que pode, mas que está resistindo. Então temos espaços muito bons, temos produtoras surgindo, temos uma galera que na crítica, uma galera
na curadoria, uma galera ligada à rede da PAN, uma galera criando mostras, festivais, uma galera resistindo com os festivais, uma galera brigando politicamente, uma galera se juntando no fórum, uma galera, sabe, apreciando, né, engrossando o caldo do cinema negro no Brasil e no mundo. Então, a galera entrando na universidade, uma galera também sendo formadores. Então, tá rolando, entende? Então, eu vejo como um cinema que tá caminhando, né? Caminhando, com os passos que pode dar. E eu tenho muita fé, eu tenho muita esperança, assim, boto muita fé nessa galera que tá surgindo. Eu tô acompanhando, mesmo que de longe, meio perto, mas acompanhando. Eu vejo com muitos bons olhos, sabe? Como eu falei anteriormente, na década de 2010 foram lançadas diversas produções, em sua maioria documentários e dirigidos por mulheres negras. Mas elas não tiveram apenas na direção. Estavam presentes em diversas etapas nesses filmes. Eu venho percebendo isso nos últimos anos, né? Isso meio que acompanha também esse movimento grande de mulheres negras fazendo cinema no Brasil no Brasil todo. Então, assim, quando eu começo a pesquisar sobre cinema negro em 2015, eu começo a perceber, a observar, né? O quanto que as mulheres negras elas estavam sendo protagonistas já há um tempo, assim. A Adélia Sampaio vem de forma muito certeira, nos anos 80 ainda, né? Fazendo o primeiro longa. Mas após isso, outras grandes mulheres, apesar do Dogma Feijoada ter ali grandes nomes, né? Masculinos no cinema negro, a gente tem um nome muito potente que é a Lilian Sala Santiago, né? Isso falando de um modo geral, assim, nacionalmente falando, né? E aí, nos anos de 2010, a gente tem outros nomes que vão aparecendo, né? Naquela década ali, Juliana Vicente, a Larissa Fulana de Tal, a Everlane Moraes, aqui em Sergipe, né? Em seguida, a gente tem o meu filme lançado aqui em Sergipe, depois Fernanda Almeida também, que lançou logo depois, que produziu o meu filme, inclusive, né? E outras meninas, outras mulheres negras que vêm fazendo cinema em Sergipe, protagonizando muito bem, né? Juliana Teixeira vem fazendo aqui, junto com a Elisa Lemos, a gente tem a Letícia Lima, a gente tem Osmilde Bispo, que também lançou um documentário no mesmo período ali, um pouquinho depois de Fernanda, se não me engano, né, em 2016, eu acho. Enfim, várias mulheres aí trabalhando no audiovisual sergipano, mulheres negras trabalhando no audiovisual sergipano, dirigindo, produzindo, depois a gente ia atravessando umas nos filmes das outras, né, trabalhando ali umas nos filmes das outras, e isso tem sido muito bom, muito potente, né, Jéssica Maria Araújo, roteirista, enfim, outras mulheres que vêm aí atuando de forma muito presente no cinema negro sergipano, e isso é muito potente, assim, eu acho até que é legal até já começar a escrever sobre isso, para que a gente possa ter isso memorizado, né? Assim, documentado, né? Acho que, no modo geral, o cinema sergipano, né? A gente tem ainda poucas publicações sobre esse cinema. Isso é muito ruim ainda, né? Porque a gente não consegue ter, assim, uma escrita sobre a história do cinema sergipano. A gente não sabe muita coisa. Mas a gente tem muita gente fazendo cinema há muito tempo, né? Muitas mulheres negras vêm fazendo cinema, vêm lutando para que esse cinema seja conhecido, reconhecido. É importante pensar no como e o porquê desse grande número de documentários nascerem nesse período. Afinal, toda obra artística é um reflexo do seu meio e do seu tempo, e também das suas condições de produção. Na minha época, a leva de documentário foi imensa, assim, vieram vários documentários. E Fernanda, por exemplo, ela ficou atravessada nesses documentários todos, né? Quando eu falo nessa leva, a primeira turma se formando na UFES de audiovisual, né? Então a gente tinha ali um filme do Eudaldo sobre o Muro Meio, né, que era aquele filme sobre pichação. Pichação é arte, não é, né, um debate muito importante, né, com as pichações presentes na UFES e a questão do protesto, foi um debate muito importante que ele trouxe nesse documentário, e quem fez a produção desse documentário foi a Fernanda Almeida. E aí depois vem o Corpo é Meu, quem faz é a Fernanda Almeida, e depois ela faz o dela, e aí trocam-se alguns papéis, algumas pessoas foram trabalhar no dela. Então, assim, e documentários que vão trazer temas que atravessam várias questões políticas também, né? Porque quando a gente fala do corpo meu, a gente tá falando de corpo da mulher negra. Quando a gente vai falar do filme da Fernanda, a gente tá falando da periferia, desse espaço-território, né? Em que uma mídia
demonizam, a mídia marginaliza e ela vem lá e mostra o afeto que tem dentro da comunidade dela. Então, assim, são narrativas tão potentes. E aí, quando a gente pensa o porquê de tantos documentários, a gente tem que pensar também nessa questão do fazer. Porque, infelizmente, a gente tem um cenário caótico em Sergipe, né, que a gente está cansado de falar e de saber, que é uma ausência de política pública muito forte. Então, a gente não tinha editais para poder estar inscrevendo esses filmes e nem pleiteando, porque, de um lado, a gente tem uma política pública que não funciona, do outro lado, a gente também tem empresários que não acreditam na cultura sergipana, então não investem aqui. A gente tem grandes empresários que investem fora, inclusive, mas não investem em Sergipe. E, no entanto, estão aqui explorando a nossa cultura, estão explorando o nosso território e explorando tudo isso. E a gente não tem como ir atrás desses financiamentos, né? Porque não há portas abertas para isso. Então, a gente não tem como custear esses filmes. E o documentário, de certa forma, se você tem uma câmera e, enfim, você tem pessoas que acreditam naquilo que você quer fazer, de alguma forma a gente consegue fazer, e esses documentários foram feitos dessa forma. Não é o ideal, mas na época de estudante a gente tinha muito essa força ainda, porque a gente tinha um pouco mais de tempo. Hoje não, hoje a gente está em outro lugar, a gente não consegue ter esse tempo, né, de tipo, eu vou fazer porque a gente quer fazer, a gente vai fazer. Não, hoje a gente está numa realidade muito complicada, a gente precisa pagar contas, a gente precisa fazer uma série de coisas, né, e às vezes trabalhar com coisas que a gente não gosta para poder sobreviver, e a gente não consegue ver cinema em Sergipe. Então, assim, é muito delicado, né, a situação, e eu acho que a questão de fazer documentários, de ter essa grande leva de documentários, ela se deve muito a isso também. E outras questões, né, não tenho dados sobre isso nesse momento, mas eu vejo que o fato da gente não ter financiamento público, né, financiamento de políticas públicas, levou a gente a investir muito em documentário. Tanto que eu lembro que a primeira ficção, de fato, assim, né, sem ser trabalho de disciplina que a gente foi fazer, foi o Clandestino. Foi a primeira ficção que eu participei. E foi o primeiro trabalho com edital, com investimento de edital em Sergipe que eu trabalhei, que foi o último edital que teve antes desse da Léo de Blanc, né, em 2014, 2015, aqui em Sergipe. Então, assim, é mais uma questão aí que eu aponto, né, enquanto, enfim, vivência mesmo, de que a gente precisa ter financiamentos, mais financiamentos, e, enfim, é uma questãozinha, assim, que eu acho que ajudaria muito mais a gente conseguir fazer mais ficções. E eu sempre falo que Sergipe e, enfim, a própria Aracaju, apesar de pequena, a gente tem muita coisa para mostrar. E se o governo, o poder público, eles fossem inteligentes de verdade ou tivessem boa vontade, eles estariam trabalhando para trazer uma discussão política, de política pública, como o Film Commission, por exemplo. Porque com o Film Commission você investe na cultura, e esse financiamento para cinema, ele vai ser investido para mostrar a cidade. Então aí a gente tem o turismo e o cinema aliado, né? E aí a gente pode, enfim, mostrar a cidade, vender a cidade para turistas, mas com narrativas cinematográficas, né? E aí você estaria estimulando duas caixinhas ali de instituições, de gestões dentro do Estado, né? Que é a cultura e o turismo. Mas eu acho que não há uma boa vontade e a gente continua no mesmo lugar. Mas nem só do documentário vive o cinema negro sergipano. Se a década de 2010 foi dos filmes documentais, a década de 2020 promete bastante com as ficções, que na verdade já vem se mostrando presente há anos, mas atualmente está ainda mais evidente, principalmente com nomes mais jovens que tiveram mais espaço para experimentar dentro da universidade, como a dupla de Jonatas Araújo e Carola Menezes, Neto Astério, Douglas Oliveira, Hector Souza, entre tantos outros. Mas seja com ficção ou documentário, o cinema sergipano é reconhecido, muitas vezes mais reconhecido lá fora do que dentro do próprio estado. Mas Sergipe ele tem um histórico bom de festival internacional, inclusive. Assim, Pataqui foi para Roterdã, tem outra dupla de diretores aqui de Sergipe, Isaac Dourado e André Aragão também, que já foram para fora com filmes deles sobre Sergipe, inclusive, sobre Aracaju. Sabe, assim, a gente fica assim, o filme, o Caixa d'Água e Clombés, por exemplo, foi para a França, né?
rodou na França. Everlane foi exibir esse filme na França. Os filmes dos meninos foram para Cuba, foram para a Índia, foram para vários países, festivais de vários países. O Corpo é Meu foi para Venezuela, para um festival importantíssimo feminista lá, que foi o Festival de Cine de la Mulher Maria Leonza, em 2015. A gente tem várias indicações, assim, vários filmes que passearam em festivais, filmes sergipanos, festivais nacionais importantes, né? O Abjetas é um filme que está rodando bastante, né? Pensando num cinema mais amplo, assim, é um filme que tem rodado bastante, que a Dandara, a atriz Dandara, ela ganhou o prêmio de melhor atriz, né? Na mostra de Tiradentes, né? Então, assim, o que mais precisa? O que mais precisa? A gente tem um bom currículo, sabe? Sergipe, o cinema sergipano e o cinema negro sergipano também tem um bom currículo, né? Agora, o que falta mesmo é interesse, e interesse não tem, porque para mim isso é um projeto político, sabe? É um projeto político. O cinema é uma arte que demanda bastante dinheiro. Equipamentos, profissionais, locações, etc. Infelizmente não somos ricos ou temos grandes produtoras para financiar nossos próprios filmes. Então precisamos de ações do governo para arrecadar fundos para as produções. Mas Sergipe não tem um bom histórico em investir no cinema, ou na cultura em geral, se podemos assim dizer. O cinema cria uma enorme cadeia de empregos e renda, desde o ator que estampa o pôster do filme, passando por todas as pessoas que fazem parte da equipe técnica, a motorista, o cozinheiro, até a mercearia do bairro onde compra os alimentos para fazer a comida no set de filmagem é beneficiada. Com esse financiamento para as produções, imagine como não poderíamos movimentar, não só a cultura, como a economia local se o governo desse aporte para os filmes sergipanos. Mas a luta segue firme e forte, como as ações do Fórum Audiovisual de Sergipe para se criar um ambiente digno e que possamos viver e trabalhar com o que a gente mais gosta. É uma luta grande, né? O Fórum está aí há 4 anos, quase 5 anos, se eu não estou enganada. E outras lutas vinham antes também, né? Mas a gente com uma estrutura um pouco mais sólida, né? E com todas as coisas que a gente vem reivindicando, acho que uns 4 anos, 5 anos. E, assim, não é uma luta curta, é uma luta de uma longa caminhada, porque a gente tem realmente gestões públicas que não estão sensíveis à cultura. A gente tem um cenário coronelista muito delicado, né? E aí, eu sempre falo isso, acho que vocês vão ouvir em outros momentos eu falando a mesma coisa, mas eu sempre preciso falar isso, porque se a gente volta no passado e a gente entra no período escravocrata sergipano, na época lá, colonial sergipana, as coisas não mudaram, as coisas continuam do mesmo jeito, né? A política é feita da mesma forma, a gente tem uma dominação muito grande aqui, né, de nomes, né, que continuam os mesmos politicamente em vários outros lugares. Então, se isso não muda, se a maneira de fazer política não muda, a gente não consegue ter um avanço. A gente continua lutando enquanto fórum, a gente continua escancarando os problemas, né, e questionando e indo na justiça, questionar também, porque a gente faz isso também. Porém, se não há uma mudança das pessoas que estão lá ocupando essas cadeiras, a gente não consegue um avanço, porque precisa ter uma vontade política muito forte, precisa ter um entendimento também do quanto que a cultura ela tem esse potencial de movimentar mercado também. E ainda não se tem, ainda se tem uma ideia muito pequena, muito reduzida, assim, né, para o que é a cultura e aonde ela pode chegar. A gente tem que lembrar que cultura, educação são armas muito poderosas. Então, assim, saber é poder, né? Se eu sei como chegar aos meus direitos pelas vias públicas, pelas vias, né? Eu vou ter uma arma de poder, de conhecimento, né? Então, assim, a gente tem que saber que isso também é um processo colonial, né? De impedir que as periferias tenham acesso ao cinema, por exemplo. Por que a gente tem um núcleo de produção digital que está fechado faz tempo e que não dá acesso a adolescentes de escolas públicas, adolescentes da periferia, a saber audiovisual? Por que eu tenho um lugar que é tão importante, né, de formação audiovisual, que formou boa parte dos cineastas contemporâneos daqui de Sergipe, e a gente não tem esse lugar aberto hoje e oferecendo conhecimento para essas pessoas, né, que não conseguiram ingressar na UFES de repente, ou não conseguem
enfim, ter acesso ao conhecimento da comunicação. Por que isso, né? Então a gente tem que se perguntar sempre isso, assim. Não é algo de graça, não é algo aleatório e não é algo inocente. Não é porque a gestão não sabe os caminhos. É porque ela realmente não quer, né? Então é uma forma de você também impedir que o conhecimento avance, que as pessoas comecem a se organizar, a se estruturar, a contar suas histórias. A gente não tem histórias de Sergipe, as histórias pretas da periferia, as histórias de heróis negros contadas nas nossas narrativas audiovisuais ainda, porque eu acho que o avanço está chegando. Mas a gente ainda não tem, e é muito difícil a gente conseguir fazer cinema sem grana. A gente está vendo a Lei Aldir Blanc movimentar muita coisa. Olha quantos diretores e diretoras negras estão fazendo filmes aqui em Sergipe, atualmente, com a Lei Aldir Blanc. E quanto que esses profissionais negros eles estão se movimentando em diversas produções, né? Trabalhando umas nas outras e tal. Letícia França vai lançar um documentário agora, dirigiu vários clipes musicais de vários artistas sergipanos. Juliana Santos está fazendo filme também, que é outra cineasta que eu acho muito legal. Quem mais, assim, que eu poderia citar? Enfim, Elisa Lemos, né? Juliana Teixeira estão trabalhando juntas de novo aí no documentário sobre a decisão dos quilombos. Enfim, são vários profissionais que estão fazendo filmes e que poderiam estar fazendo ainda muito mais se a gente tivesse realmente uma política pública que permitisse isso. Mas a gente está aí, né, provando o quanto que a gente tem profissionais preparados, enfim, para poder fazer cinema e audiovisual em Sergipe. Obviamente, não poderíamos falar do cinema negro sergipano sem falar da EBE. A primeira mostra de cinema negro do Nordeste nasceu já com uma potência enorme, e falamos desse processo de construção lá no nosso primeiro episódio. Mas a Luciana, que é uma das criadoras da mostra, nos conta como tem sido a experiência ao longo dos anos e a união que a EBE tem feito com outras mostras e festivais. Eu acho que a gente tem uma articulação bem interessante, assim, sabe? De conversar mesmo, de participar um dos festivais dos outros, né? Isso é muito potente, isso é muito bom, porque de alguma forma a gente vai se influenciando uns nos outros, né? E se complementando. Eu acho que cada mostra, ela tem uma... A gente fez até um artigo recentemente, a pesquisadora Naira Evany e a Laila Oliveira, que é daqui de Sergipe, né? A Naira é da Bahia. E a gente fez uma pesquisa sobre os festivais de cinema negro do Nordeste, as mostras de festivais de cinema negro do Nordeste, pensando esses espaços como aquilombamentos, né? Como quilombos que estão aí funcionando, né? Para que o cinema negro ele se movimente. E tem sido muito legal perceber o quanto que uma mostra é diferente da outra e o quanto que elas vão se complementando, porque... e os tamanhos, né, as formas como, enfim, como se organizam também são bem diferentes, assim, e são muito potentes, né? E como estão, como é que eu posso dizer... como representam muito o espaço onde elas estão inseridas, né? Então, Sergipe, assim, quando eu olho para a Egbé e, enfim, eu penso o quanto que ela tem a cara de Sergipe, assim. E o quanto que ela também conseguiu mobilizar, né? E foi com muita surpresa para a gente, principalmente, mobilizar tanta gente, assim, e pessoas pretas que já estão há muito tempo no movimento negro, por exemplo, mas que não tinham uma relação com o cinema. A gente não via algumas pessoas no espaço de cinema, e a gente consegue ter esses dois movimentos, assim, enfim, quando a gente tem aqueles espaços presenciais, né? A gente estava lá transitando, enquanto pessoas que transitam em debates do movimento negro, mas também estamos aqui vivenciando o cinema. Então eu vejo muito a Egbé nesse sentido, assim. A gente tem muita cara de Sergipe, a gente tem as pessoas de Sergipe circulando, mas a gente tem pessoas de outros lugares que vêm e conseguem conhecer um pouco do que é Sergipe preto, do que é o Sergipe preto, né? Enfim, assim, observando essas mostras, e já participei de algumas, né? Já fui na Mostra Negritude Infinita, que é uma mostra muito bonita, assim, a forma como eles se organizam, a preocupação com a publicação, por exemplo, eles acabaram de lançar um livro com alguns textos sobre o cinema negro,
no Brasil, assim, e vários pesquisadores do cinema negro publicaram esse livro, eles fizeram uma chamada pública, eu achei muito bonita, assim, e lançaram recentemente a MIMB com essa ideia incrível, né, de estar oferecendo formação para adolescentes negros da periferia, né, e ampliando, assim, várias discussões a partir das lives que elas estão fazendo recentemente. Mas, enfim, a gente tem muitas mostras no Nordeste sendo realizadas e mostras e festivais de cinema negro sendo realizadas, e é muito potente ver o quanto que esses espaços eles têm mobilizado a cidade, assim, a perceber o cinema negro, a ir ver o cinema negro, né? Quanto que a gente tem conseguido perceber isso, quanto que são espaços importantes para os realizadores que estão em Sergipe, por exemplo, negros que estão em Sergipe, ou realizadores que são negros e estão na Bahia, com a MIMB e por aí vai, mas os realizadores que também estão negros que estão em outras partes do país, do Sudeste ao Norte, ao Sul, ao Nordeste, sabe? E o quanto que a gente está conseguindo fazer um intercâmbio interessante e as pessoas conseguindo conhecer o que a gente está fazendo aqui e a gente conseguir ampliar e conhecer um pouco que os nossos vizinhos estão fazendo também. E aí a gente percebe o quanto que são espaços importantes para esses intercâmbios também. E para fortalecer a própria cena do cinema negro localmente, né? Porque a gente tem aí um espaço em que os filmes do cinema negro eles vão ser exibidos. Consequentemente, a gente vai ter o nosso público para assistir e a gente vai ter um espaço de troca muito forte, muito potencializado, né? A gente não esperava que a Eggbé ganhasse a proporção que ganhou no primeiro ano, assim. Pra gente foi muito impressionante, impactante, ver uma sala de quase 100 lugares, que é lá no Centro Cultural, né? Cheia de gente, assim. Pra mim, aquilo ali era algo que eu não imaginaria que seria, assim, no primeiro, né? Mas a gente sentiu ao ver isso que, aí, tá vendo? Há uma necessidade disso aqui, sabe? É importante que a gente faça isso, né? E aí estamos aqui há quase 7 anos produzindo a mostra. E a Eggbé a grande janela do cinema negro sergipano hoje em dia, né? O grande lugar de discussões, de formação, sabe? E eu digo isso do fundo do coração, dizendo que eu fico muito feliz porque eu sei que esse Aracaju, que é bem complicada, eu sei que tem gente resistindo aí. Quando eu voltar, eu vou conseguir me somar a essa rede que está sendo formada, está sendo consolidada, através principalmente da Eggbé, que eu tenho um carinho muito grande. Quando eu voltei de Cuba, eu fui homenageada pela Eggbé, eu recebi um troféu das mãos do Severo da Celino. Isso foi um marco na minha carreira mesmo, né? Para mim, de uma emoção, assim, tipo, né? Que eu sempre agradeço muito, sabe? Foi um momento muito especial da minha carreira, sabe? Que eu me senti muito, muito, muito reconhecida, muito abraçada, assim. Não tem palavras, assim. Então, sempre estarei para a Eggbé, sempre estarei para esse movimento, né? Não estou em Sergipe, mas tenho muita vontade de estar. Ações como a Eggbé nos dão força para fazer cinema, nos unem enquanto cineastas e pessoas negras, nos dão esperança para futuros, nos dão esperança para o futuro. E, principalmente, nos dão a oportunidade de contar nossas histórias e nossas visões de mundo. Que nasçam mais projetos que nos façam aquilombar em Sergipe, no Brasil e no mundo. Não que não esteja conectada, mas você sabe como é, né? Aquela coisa de que muitas vezes, né, eu senti que meu corpo precisava se mover, né? Que faz parte também desse movimento do cinema negro, né, que é buscar essa conexão com outros negros, né, com a rede de cinema em todo o Brasil e no mundo, né, de uma diáspora também muito grande afora do Brasil, enfim. Então eu tô nesse rolê de me conectar com a diáspora negra nos Estados Unidos, em toda a América Latina, Colômbia, Cuba, enfim, de me conectar com outros negros no Brasil também, né, através do Festival de Cinema Negro Osmo Bubu e a galera toda que lidera esse movimento negro no Brasil, a Viviane Ferreira, a Larissa Fulano de Tal, Davi Ainão, Vinícius Silva, a Renata Martins, o Gabito, o André Novaes e tantos outros nomes maravilhosos, a Grace Passou e outros nomes maravilhosos de cineastas que estão surgindo, né, que surgiram, estão surgindo, enfim. E toda a rede APAN também de cinema negro, enfim. É um movimento muito bonito, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, né? Claro, lembrando que cinema negro é cinema, mas a gente gosta de se posicionar como cinema negro porque é uma posição política, é uma posição estética, é uma posição historicista, né?
e é uma posição ética, então acho que é muito importante a gente falar cinema negro, né? Mas é cinema, né? Utiliza a linguagem cinematográfica, enfim, e busca lugares também dentro dessa linguagem cinematográfica para dizer sobre as nossas coisas da nossa maneira também, encontrar maneiras de dizer o nosso, né? Com a nossa grafia, né? Com a nossa maneira de narrar, enfim, de projetar essas imagens, que também são imagens ancestrais. E assim, vivem na periferia, né? Os nossos estão lá. E o fato de não ter o acesso torna isso distante, assim. Não é audiovisual, é algo caro, e cinema é algo caro, e eu não vou fazer outra coisa. E a gente acaba perdendo muitos potenciais artistas incríveis que a gente poderia ter, né? Então, assim, eu espero que a gente possa cada vez mais ampliar a IGBE, que a gente possa crescer e alcançar ainda mais espaço, né? Alcançar ainda mais poder enfim, financiamento, né? Para que a gente possa poder construir mais espaços de formação, mais possíveis espaços de fazer audiovisual negro, de pensar audiovisual negro, de exibir audiovisual negro, para que as pessoas elas possam cada vez mais se apossarem desse cinema, né? Se apossarem do fazer, da linguagem, enfim, e a gente possa multiplicar cada vez mais o fazer audiovisual negro em Sergipe, assim. Esse foi mais um episódio do podcast EBE, uma coprodução da EBE, Mostra de Cinema Negro e a Café Preto Produções Sonoras. Eu sou Hector Souza e fui responsável pela narração, roteiro e edição deste episódio. Além de mim, o podcast é coordenado por João Brasil, Luciana Oliveira e Tiara Menezes. Mês que vem estaremos de volta com mais um episódio.